Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. Sou a professora Hélia, é um prazer estar novamente com vocês. Na aula de hoje, estudaremos sobre gestão da educação à distância em EAD. Falaremos também sobre as principais características essenciais da EAD, o conceito, a definição de educação à distância. E também falaremos sobre os elementos básicos de gerenciamento da EAD. E também a EAD numa perspectiva macroscópica. Gestão da educação à distância em EAD. A educação à distância em EAD brasileira tem passado por uma vertiginosa expansão nos últimos anos e recebido muita atenção de entusiastas e críticos, sejam eles educadores, investidores ou políticos interessados em atender a demanda por cursos de nível superior no Brasil. Assim, vamos estudar nessa unidade o panorama geral da EAD no Brasil, na perspectiva de quem precisa gerenciar cursos e sistemas em EAD. Queremos promover reflexões sobre o atual estágio de desenvolvimento da modalidade e as características do país para incorporação da EAD, como meio de formação profissional e para a cidadania. Em consequência disso, cada vez mais pessoas passam a participar deste mercado, nas mais diversas funções, sendo eles professores, alunos, web designers, pedagogos, administradores, entre outros. Muitas vezes desempenhando diferentes papéis simultaneamente. De acordo com Nunes, 1994, a educação à distância constitui um recurso de incalculável importância para atender grandes contingentes de alunos, de forma mais efetiva que outras modalidades e sem riscos de reduzir a qualidade dos serviços oferecidos, em decorrência da ampliação da clientela atendida. Isso é possibilitado pelas novas tecnologias na área de informação e comunicação, que estão abrindo novas possibilidades para os processos de ensino-aprendizagem à distância. Novas abordagens têm surgido em decorrência da utilização crescente de multimídias e ferramentas de interação à distância no processo de produção de cursos, pois, com o avanço das mídias digitais e da expansão da internet, torna-se possível o acesso a um grande número de informações, permitindo assim a interação e a colaboração entre pessoas distantes, geograficamente ou inseridas em contextos diferenciados. A EAD tem sido considerada por diferentes interessados, autores, educadores, gestores e estudantes, uma forma alternativa e complementar à educação presencial para a formação do cidadão brasileiro e tem se mostrado excepcional para a democratização do conhecimento e também bastante rica em termos de potenciais pedagógicos. As análises possíveis sobre a EAD estão diretamente relacionadas à súbita expansão pela qual a modalidade passou, especialmente na última década, quando diversas iniciativas e experiências emergiram como forma de atendimento à demanda para a formação em nível superior. Essa demanda por formação e essas iniciativas da EAD mais recentes são causa e consequência de um conjunto de políticas educacionais em nível federal, estadual e locais, tanto no âmbito público quanto no privado. Apesar dessa complexa e dinâmica relação entre eles, os 4 elementos constitutivos podem ser analisados separadamente, para fins didáticos. Nesse sentido,
A gestão merece aqui um olhar especial daqueles que desejam entender os processos de ensino-aprendizagem na EAD numa perspectiva mais ampla. Quem é o gestor da EAD? O que deve saber? Como a gestão da EAD é composta? A gestão da EAD é similar à gestão tradicional? Que particularidades podemos ser indicadas para a gestão da educação à distância virtual? Que aspectos um bom gestor deve gerenciar? Todos esses aspectos são do interesse de um gestor de educação à distância e pretendemos problematizar cada um deles neste módulo. Nessa primeira unidade, vamos dar atenção a aspectos mais gerais do processo de gestão e sistemas de educação à distância. Primeiramente, falaremos sobre as características essenciais da EAD. Para tratar da gestão da EAD, precisamos de início esclarecer o que se entende por EAD. Como já dito anteriormente, embora pareça ser de definição simples, a sigla EAD tem sido tomada indistintamente como representação dos termos educação à distância, ensino à distância ou aprendizagem à distância. Tanto na literatura sobre EAD, na prática cotidiana dos educadores de EAD e também entre os pesquisadores dessa área do conhecimento, pelos motivos já destacados em outros trabalhos, o autor Mill, 2007, diz que acreditamos que o termo EAD deve ser entendido como educação à distância. Assim, também nessa unidade tomaremos a sigla EAD como educação à distância, uma modalidade de educação geralmente considerada uma forma alternativa e complementar para a formação do cidadão brasileiro e do mundo, e que tem se mostrado bastante rica em potenciais pedagógicos e de democratização do conhecimento. Das outras terminologias, costumamos adotar o termo educação virtual como representativo para o ensino-aprendizagem desenvolvido exclusivamente por meios virtuais, pelo uso de internet em computadores e dispositivos fixos ou móveis. Em primeiro lugar, a definição de EAD faz-se necessária, pois existem diferentes denominações para atividades semelhantes que se pretendem. Educação à distância é muito comum encontrarmos na literatura ou em experiências de EAD ou uso de termos como ensino semipresencial, ensino à distância, aprendizagem à distância, entre outros. Educação online, educação virtual, educação aberta e diversas outras nomenclaturas. Em diversos casos, esses são termos adotados como sinônimos. Podemos dizer que esses termos denominam coisas distintas e que a diferença essencial está no tipo de ensino-aprendizagem a que se propõe, seja em termos de tecnologia adotadas ou em termos de relações entre educador, educandos, conteúdos e educador. A comunicação entre alunos e professores, ela é mediada por documentos impressos ou alguma forma de tecnologia. Uma das características essenciais da educação à distância é a interatividade e o trabalho colaborativo que surge entre os alunos. Essa interatividade, ela acontece entre professores por meio de alguma tecnologia, que o termo à distância indica apenas a separação física entre ambos, sendo superada pela mediação e a interatividade. O autoconhecimento, a disciplina e a determinação são fatores característicos da educação à distância.
desenvolvidos e motivados pela separação física e geográfica entre professores e alunos. Esses fatores são desenvolvidos conforme as necessidades de cada indivíduo, que, inseridos em contextos diferenciados e diversificados, apresentam também graus diferentes de necessidades. Também podemos destacar como característica da educação à distância o fato do aluno adequar-se aos modelos de ensino propostos pela instituição, utilizando diferentes meios tecnológicos. São competências que o indivíduo desenvolve para viver em sociedade, principalmente em uma sociedade que a todo instante modifica-se e exige indivíduos capacitados para viver em grupo e desenvolver atividades voltadas para o coletivo. O autor Belloni, 2001, enfatiza que os indivíduos das sociedades contemporâneas necessitam desenvolver competências múltiplas, aprender a trabalhar em equipe, capacidade de aprender e adaptar-se a situações novas, para sobreviver na sociedade e entregar-se no mercado de trabalho. O indivíduo precisará desenvolver uma série de capacidades novas, como autogestão, capacidade de resolver problemas, adaptação, flexibilidade diante de novos desafios. Também responsabilidade, aprender por si próprio e constantemente a trabalhar em grupo, de modo cooperativo e pouco hierarquizado. Sartori, 2002, destaca pontos fundamentais que caracterizam a educação à distância. Um dos pontos é a simultaneidade que ocorre entre o estudo e o trabalho. O aluno consegue estabelecer métodos de estudo, criando autonomia em seus estudos, uma vez que não precisa estar presencialmente na universidade para estudar. Outro fator destacado é a possibilidade de acesso à educação por uma população mais ampla, que se encontra geograficamente distante. Também existe a possibilidade de os estudantes percorrerem trajetórias diferentes do estudo, de acordo com as suas necessidades sociais, culturais e educacionais. Sendo assim, a EAD caracteriza-se fundamentalmente pela separação física espaço-temporal entre aluno e professor, bem como pela intensificação do uso de tecnologias de informação e comunicação, as TIC, como mediadoras da relação ensino e aprendizagem. É possível desenvolver a autonomia com seus estudos, estabelecer horários e locais que lhes são convenientes e oportunos, respeitando sempre o seu ritmo de aprendizagem e desenvolver a capacidade auto-organizativa e o aprendizado autodirigido, justamente pelo fato da distância geográfica que impede os professores e alunos estejam no mesmo espaço e no mesmo tempo. A EAD é uma modalidade de educação em que professores e alunos estão separados fisicamente, planejada por instituições e que utiliza diversas tecnologias de comunicação. Trata-se de uma modalidade que apresenta como característica essencial a proposta de ensinar e aprender, sem que professores e alunos precisem estar no mesmo local ao mesmo tempo. A filosofia que fundamenta essas propostas de ensino é simples. O aprendizado não deve ocorrer apenas na sala de aula. Na educação à distância, para que a aprendizagem ocorra, são utilizadas diferentes tecnologias e ferramentas, como programas computacionais, livros, CD-ROM e recursos da internet, disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, é o AVA. Assim, a interlocução é possibilitada tanto por suportes tecnológicos para a comunicação síncrona e simultânea, como em casos de webconferências, salas de bate-papos, entre outros. Quanto para a comunicação assíncrona,
diferida a exemplos de fóruns, ferramentas para edição de textos, web e e-mails. O conceito de educação à distância no Brasil é definido oficialmente no Decreto 5622, de 19 de dezembro de 2005, a saber, o artigo 1º, para fins desse decreto, caracteriza a educação à distância como uma modalidade educacional da qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorrem com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação com estudantes e professores, desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempo diversos. Do ponto de vista da terminologia da educação à distância e da sua definição. A educação à distância é o aprendizado planejado que ocorre normalmente em um lugar diferente do local de ensino, exigindo técnicas especiais de criação do curso e de instrução, comunicação, por meio de várias tecnologias e disposições organizacionais e administrativas especiais. O conceito do autor Domini, em 2007, que enfatiza a forma de estudo na educação à distância. A educação à distância é uma forma sistematicamente organizada de autoestudo, onde o aluno instrui-se a partir do material de estudo que lhe é apresentado. O acompanhamento e a supervisão do sucesso do estudante são levados a cabo por um grupo de professores. Isso é possível através da aplicação de meios de comunicação capazes de vencer longas distâncias. O autor Peters, 2003, enfatiza que a metodologia da educação à distância a torna passível de calorosa discussão, quando finaliza afirmando que a educação à distância é uma forma industrializada de estudar, de ensinar e aprender. Educação, ensino à distância, é um método racional de partilhar conhecimentos, habilidades e atitudes, através da aplicação da divisão do trabalho e de princípios organizacionais, tanto quanto pelo uso extensivo de meios de comunicação, especialmente para o propósito de reproduzir materiais técnicos de alta qualidade, os quais tornam possível instruir um grande número de estudantes ao mesmo tempo, enquanto esses materiais durarem. É uma forma industrializada de ensinar e aprender. Neste contexto, a educação à distância pode ser entendida como a modalidade educacional na qual alunos e professores estão separados física ou temporalmente e, por isso, faz-se necessária a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. Essa modalidade ela é regulada por uma legislação específica e pode ser implantada na educação básica, educação de jovens e adultos, educação profissional técnica de nível médio e também na educação superior. Falaremos agora sobre os 4 elementos básicos de gerenciamento da EAD. A educação em geral, a EAD em particular, é sempre constituída por 4 elementos básicos. Esses elementos são aprendizagem estudante, ensino docente, tecnologias, materiais didáticos e gerenciamento gestor. Um 5º elemento está presente de modo transversal e interrelacionado aos 4 básicos. O currículo permeia todo o processo de ensino-aprendizagem, gestão e organização de materiais didáticos. No conjunto, estabelecem numa relação dialética, numa dinâmica complexa e interdependente. De modo simplificado, representa o processo acima indicado. É importante ressaltar que a gestão dos processos abarca todos os outros elementos por estar no nível de concepção, do planejamento e da organização
direção e controle das atividades educacionais. No âmbito da EAD, ou da educação presencial, a gestão ela está presente do ponto de vista do estudante, quando esse gerencia seus estudos, do professor, que gerencia sua turma e planeja sua disciplina, dos gestores institucionais, diretores, coordenadores, reitores, etc. Gerenciar todo esse processo na EAD representa um dos grandes desafios enfrentados pelos gestores, especialmente pela complexidade das dinâmicas cotidianas, pela dificuldade logística dos processos e entre outros aspectos, pela quase natural escassez de recursos disponíveis para custear as atividades da EAD, o que ocorre em instituições públicas ou privadas. Apesar desta complexa e dinâmica relação entre eles, os 4 elementos constitutivos podem ser analisados separadamente para fins didáticos. A seguir, a EAD numa perspectiva macroscópica. Aqueles que estão dispostos a pensar e fazer EAD devem conhecer bem a modalidade numa perspectiva ampla e macroscópica. A modalidade fica muito mais clara quando pensamos o todo e agimos na parte, pensar macro e agir micro. Isso é essencial, especialmente para aqueles que pretendem se especializar na EAD. Nesse sentido, considerando o atual contexto de transformação da prática de ensino, aprendizagem e avaliação, é importante trazer à baila algumas reflexões em torno dos objetivos da educação, da natureza, da educação à distância, dos papéis, formação e estratégia dos docentes para fazer a gestão da sala de aula e ensinar na cibercultura, das dificuldades ou dos desafios enfrentados mais frequentemente pelos estudantes na EAD e das estratégias que desenvolvem para realizar um bom trabalho na EAD, da criação de ambientes formativos por meio de tecnologia de informação e comunicação, entre outros. Por desconhecimento ou preconceito, essa modalidade tem sido tomada de modo muito simplificado ou superficial, levando os interessados a entendê-la como uma formação fácil, rentável ou inferior à formação veiculada pela educação tradicionalmente presenciais. Esses equívocos são recorrentes, mas desfazem-se quando o conhecimento da modalidade aprofunda-se. Quem conhece bem os fundamentos e diretrizes da EAD, convence-se de que ela é uma rica possibilidade de formação, especialmente para uma grande fatia da população desfavorecidas de oportunidades de formação pela modalidade de educação presencial. Como forma didática de compreender a modalidade de EAD, numa perspectiva ampla, buscamos um mapa conceitual das principais características, principais elementos de um sistema da EAD. Consideramos importante que gestores e educadores tenham uma visão integral do fenômeno de ensino-aprendizagem e dos fatores aí relacionados, especialmente quando essa educação se dá pela modalidade de EAD. Com essa visão de pensar em EAD numa perspectiva macroscópica e agir no cotidiano numa perspectiva microscópica, esse nosso módulo de gestão de educação à distância vai paulatinamente buscando identificar e apresentar os principais fundamentos e diretrizes da modalidade de educação à distância, destacando a sua origem, suas bases pedagógicas, sua função social e sua evolução em termos de preconceitos contra essa modalidade, evolução em fundamentos legais da EAD, formas de organização e tecnologias adotadas em sistemas de EAD e, essencialmente, destacam-se aspectos de qualidade no processo de gestão da EAD. Convido vocês a realizar as atividades propostas no AVAS. Bons estudos e até a próxima aula.